Muito boa tarde, senhores. Tudo bem com vocês? Bom, o meu nome é Lucas Coeller. Eu vou apresentar para vocês agora o meu projeto de graduação 2, um trabalho para bacharelado em engenharia mecânica, sobre o controle, telemetria e instrumentação de um automodelo. O automodelo, no caso, é um carro de controle remoto. Bom, vamos lá. Queria primeiramente agradecer ao professor Doca, que fez essa animação muito bonita, que eu roubei praticamente dos slides dele. E gostaria de agradecer também ao meu professor orientador, Jones Yudi, e a banca examinadora, Adriana Todorovic e Walter de Brito. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo aqui também. Bom, como foi um trabalho um pouco extenso e eu tenho pouco tempo de apresentação, eu vou ter que correr com algumas coisas. Como ela está em forma de vídeo, algumas coisas eu vou deixar, se vocês quiserem ler na tela, para vocês pausarem e lerem com calma, e eu vou falando. Temos o nosso sumário. Vou passar rapidamente pela nossa motivação. A palavra Autonomous Driving cresceu muito nos últimos anos, nas últimas décadas, e ela tem também uma grande influência agora, um grande potencial de investimento, certo? Trabalhos científicos também aumentaram muito. Eu posso resumir meu trabalho, basicamente, com um objetivo simples, que é de criar uma plataforma de baixo custo para estudos práticos de guiagem autônoma. Bom, pensando nisso, eu gostaria de fazer uma dinâmica agora com vocês, e para contextualizar também para quem não entende tanto que está assistindo essa palestra. Bom, imagina que você... vou fazer uma ponte com um veículo autônomo, né? Imagina que você está de olhos vendados, certo? Acabaram de sentar numa cadeira, girar, você está completamente tonto, você não tem nenhum dos seus sentidos, você não tem tato, você não tem visão, nada, certo? Não tem audição. E te falaram o seguinte: eu quero que você percorra uma trajetória, eu quero que você ande para frente 5 passos, vire exatamente para a direita 90 graus, ande mais 3, ande mais 5 e pare em tal coordenada. Como você conseguiria fazer isso desse jeito? Não tem como, né? Um veículo que não tem sensores, ele basicamente se encontra desse jeito. Mas agora vamos lá. Eu instalei, por exemplo, uma placa controladora, que ela pode fazer processamentos e ela conta o tempo também, né? Ela tem um cronômetro dentro dela. Ainda também não dá, né? Melhorou um pouquinho, mas ainda não dá. Se eu botar uma bússola, por exemplo, você não consegue ver nada, mas você já sabe para onde que é o norte. Então, se eu pedir para você virar 90 graus, você já vai conseguir. Mas você ainda não sabe o tanto que você andou, né? Se eu te der um velocímetro, com o velocímetro você já tem o tempo, tem a posição, agora as coisas melhoraram, né? Então esses são os sensores básicos, mas ainda assim eu não consigo ter uma noção, por exemplo, se tiver algum obstáculo na minha frente, se eu posso frear, alguma coisa assim. Então, se eu botar agora um sensor de distância, detecção de objetos próximos, melhorou bastante, né? Com isso, eu já tenho alguns sensores básicos para conseguir fazer esse veículo percorrer uma trajetória baseada num código que ele esteja pré-programado, certo? Bom, vamos voltar agora para a apresentação. Uma breve fundamentação teórica. Eu me baseei nos referenciais, uma coisa que a gente vai usar, né, na apresentação, na ISO 8855, então a gente tem um referencial fixo, que ele é preso num ponto fixo do terreno, certo? XYZ, e o referencial móvel XYZ também, ele é fixo no centro de massa do veículo, e ele tem esse subscrito V aqui de veículo. Os mais importantes ângulos que a gente tem que falar aqui é do ângulo XY, de guinada do veículo. Ele é basicamente o ângulo de defasagem entre o meu ponto de referência, sistema de coordenadas inercial e o móvel, ok? Bom, lembrando um pouco da apresentação passada também, o sistema de geometria Ackermann, ele basicamente mostra, como vocês podem ver aqui, que cada uma das rodas do veículo, por elas estarem em distâncias diferentes, elas percorrem circunferências diferentes. O que acaba trazendo para a gente, como nesse primeiro modelo de trajetória veicular, né, que as rodas interna e a externa elas estão em angulações diferentes durante uma curva. E isso é uma coisa muito importante da gente notar, porque é essencial para toda a trajetória veicular que vem a seguir. Bom, eu não vou me alongar muito nisso, porque ainda tem bastante coisa para falar, mas aqui a gente tem as fórmulas responsáveis por seguir a geometria Ackermann, e eu tenho 2 modelos dinâmicos também mais simplificados que eu segui, que é o modelo cinemático da bicicleta, onde eu aglutino as 2 rodas laterais de cada uma das 4 rodas de um veículo, né? Eu aglutino para 2, bem no centro de massa dele, para conseguir simplificar algumas equações. Aqui, no ângulo de extensão delta, eu vou ter um delta médio, na verdade, né, juntando os 2 deltas de cada uma das rodas, fazendo uma média. E é um modelo que ele exige um pouco menos de processamento, e ele ajuda, ele tem ele dá boas informações e tem pouco poder de processamento, né? Ele exige pouco poder de processamento. Já o modelo dinâmico da bicicleta, ele é um pouco mais complexo, existem, lógico, modelos muito mais complexos que esse, mas como se trata de sistemas embarcados, que possam ser futuramente adequados a essa plataforma,
a gente vai tentar deixar no mais simples. Eu vou, nesse trabalho, utilizar o modelo cinemático da bicicleta no teste final. Bom, falar brevemente sobre controle de PID. Aqui eu tenho um controle de malha aberta e aqui eu tenho um controle de malha fechada. O controle de PID ele vai ser um tipo de controle onde eu vou conseguir onde eu vou conseguir atuar nessa parte de malha fechada. Malha aberta, basicamente, eu tenho por exemplo, um sistema de direção do veículo. Mais fácil explicar com um exemplo. Eu quero que a roda gire 30 graus, né? E ninguém garante que essa roda vai realmente girar 30 graus se eu mandar, por exemplo, para o servomotor girar, né? E assim é o sistema de malha fechada. Eu mandei girar 30 graus, mas eu não sei se isso está realmente acontecendo. De malha aberta, desculpa. Agora, no de malha fechada, eu vou ter um set point, né, que eu chamo de SP aqui, que é os 30 graus, que eu quero que a roda vire, né? No mundo ideal, ela vai girar 30 graus. E eu mando essa informação para o meu atuador, né, que é o motor. Só que eu não sei se ela realmente girou. Então eu vou botar um sensor lá que mede a angulação para ele ver se a minha roda realmente foi para 30 graus ou não, de acordo com o meu atuador. E ela provavelmente vai mostrar que não foi, né, porque o mundo ideal é sempre diferente do mundo real. E a partir disso ela vai calcular um erro. O controle de PID atua exatamente nessa parte. Ele vai ver esse erro, ele vai jogar essa informação de novo para o meu controlador, eu vou processar isso e eu vou tentar mudar a direção com que eu realmente mandei para o meu servo, para com que ele consiga atingir no mundo real a distância, a angulação que eu queria do meu mundo ideal. A gente tem as variáveis setPoint aqui, SP, e PV, que é Process Variable, que seria a medição real do processo. Bom, processo de instalação. O veículo que a gente utilizou nesse projeto foi um modelo Traxxas TRX4, que ele é basicamente uma escala 1:10 do modelo Land Rover Defender, que é um veículo off-road. Ele é bem interessante porque ele vem não só com um motor potente que dura praticamente 2 horas de autonomia, né? Mas ele tem um servo muito bom de direção, potente o suficiente para fazer curvas de forma rápida e precisa, né? Ele tem um sistema de marcha, né? E 2 sistemas diferenciais também, um dianteiro e um traseiro, o que é interessante para a gente calcular esses modelos escolhidos da dinâmica veicular. O que eu fiz nesse trabalho foi basicamente tirar a parte de controle por radiofrequência e inserir uma placa controladora onde eu conseguiria reprogramar e fazer programar uma trajetória a partir disso para o veículo seguir, né? Então, basicamente, eu fiz o estudo de todos os subsistemas do veículo eletrônicos, montei essa placa no veículo, liguei de novo com todos os motores dele e fiz agora, vocês podem ver aqui, um protótipo para conseguir testar se o veículo realmente conseguia responder com uma placa controladora. Foi um sucesso. E eu pude seguir para os testes seguintes e as implementações mais importantes. O próximo passo foi basicamente criar uma plataforma impressa em 3D, de forma com que ela pudesse abranger todos esses objetivos, que vocês podem quiser pausar ele, mas basicamente proteger os eletrônicos de forma com que eles fiquem bem ventilados, ter uma alça também para conseguir puxar, às vezes está fazendo algum teste, alguma coisa assim, é uma coisa interessante de você poder fazer, né? Peguei inclusive essa ideia de outros projetos que eu vi lá fora. Então, basicamente, para fazer isso, eu tirei uma foto da vista superior e da vista lateral dele, e eu achei aqui algumas partes do chassi dele, uns tubos de alumínio, né, de perfil quadrado, onde eram perfeitos para encaixar esse suporte de forma a manter a rigidez, né, e suportar muito bem o peso do veículo. Aqui vocês podem acompanhar um pouco da parte do processo. Eu consegui desenhar em cima da plataforma do veículo, né, aqui na parte lateral também, e assim foi construído o suporte. Esse aqui é a plataforma final instalada, ela é presa por parafusos e ela é fixada também nela mesma por 4 parafusos. Aqui algumas técnicas que a gente usa bastante em impressão 3D, de inserção de porcas e parafusos para que você consiga trabalhar de forma mais fácil, né, a montagem e a desmontagem do veículo. Aqui, uma vista explodida, é legal também falar aqui nessa parte, eu me preocupei bastante em fazer tudo pensando em como modelar da forma mais eficiente possível o veículo, essa plataforma, para que eu tivesse uma construção fácil, uma montagem fácil, né? Essa alça aqui foi a única parte colada, o plástico que eu utilizei foi PLA, e ele reage muito bem com colas de senoacrilato, e de resto a parte que tem que ser montável e desmontável, né, são presas por parafusos e porcas. Essas 2 partes brancas aqui são protoboards para você conseguir encaixar diversos sensores. Um dos objetivos também era com que você pudesse futuramente instalar outras placas que são comuns no mercado, né?
E essa plataforma ela tem espaço para isso, né? Tem espaço até para você botar depois uma câmera, eventualmente, se você precisar fazer um estudo, por exemplo, de guiagem autônoma, com um reconhecimento inteligente de câmeras. A próxima coisa que eu fiz, basicamente, foi a instalação de um odômetro/velocímetro no veículo. A solução mais inteligente que faria menos modificações permanentes no veículo foi utilizar essa peça impressa em 3D com um sensor infravermelho. Essa peça ela entra no eixo de rotação que entrega potência para o eixo traseiro do veículo, e eu calculei as rotações, né, equivalentes para um giro da roda, e esse sensor ele verifica toda vez que eu dou um giro. Eu consegui fazer com que, pelo menos nos meus testes, ele não perdesse nunca um giro do veículo, que é uma precisão bem bacana. Aqui eu posso mostrar a montagem final dele, toda a parte eletrônica. A gente tem sensor de distância externo, né, o sensor extrínseco do veículo que olha para o ambiente, e os sensores intrínsecos aqui. Esse é o sensor infravermelho que vai pegar a leitura do odômetro, e aqui também a gente vai ter como sensores intrínsecos o dispositivo IMU, que vai ter basicamente um acelerador, um acelerômetro e um giroscópio, assim como o magnetômetro, que seria um sensor extrínseco, que olharia, por exemplo, seria uma bússola magnética, uma bússola eletrônica que poderia indicar o norte, o polo norte magnético da Terra, né? E assim mostrar qual é a angulação do veículo. Eu fiz também algumas medidas mecânicas, características do meu veículo que são importantes para a gente caracterizar a modelagem da bicicleta, certo? Então aqui eu tenho a distância entre eixos de 324 mm e a bitola de 221 mm. É legal a gente salvar esse 0,62 aqui, que ele vem daquela fórmula para a gente verificar se a razão de curvatura da roda é realmente Ackermann. Para verificar o centro de massa do veículo, eu usei um barbante para ver exatamente, levantei o veículo até ele conseguir ficar equilibrado, para eu conseguir achar qual era no eixo X a altura em que eu tinha esse centro de massa. Era importante para eu colocar o meu dispositivo IMU, né, e o meu magnetômetro. Aqui, a melhor forma que eu achei para verificar a razão, né, do sistema Ackermann foi tirar uma foto superior, pegando os parafusos da manga da roda e verificando, utilizando o software SolidWorks em cima das fotos, as angulações. A gente achou uma angulação, a razão de Ackermann, aqui a gente tinha achado 0,62, comparado com a diferença das cotangentes, a gente achou 0,601. Então, está bem próximo da geometria Ackermann, a gente pode considerar que esse veículo é Ackermann. Uma coisa importante também foi a aferição das medidas das rodas. Elas têm que ser... você tem que levar em consideração que o raio nominal é diferente do raio efetivo, né? Então aqui, por exemplo, está a roda quando o veículo está levantado e aqui quando ele está com a carga útil dele. Assim eu pude calcular o raio efetivo usando uma régua e a partir disso a distância de quanto o veículo podia percorrer durante um giro da roda. É interessante falar também que para esse modelo eu transformei o veículo em tração traseira apenas, com os diferenciais funcionando. Bom, parte de testes. Nesse estudo eu me baseei basicamente no método de prototipagem rápida, né? Eu tentei utilizar, pegar o problema maior, que seria para validar toda essa montagem do veículo. Eu gostaria de fazer um teste onde ele percorreria uma trajetória simples e eu mediria a distância simulada, por exemplo, com a distância real, né, que ele percorreu. E para pegar todo esse problema maior, eu dividi ele em pequenos problemas. Fui fazendo os testes, à medida que eu validava esses pequenos problemas, fui seguindo em frente. Bom, os 2 primeiros testes ainda foram com aquela montagem eletrônica preliminar, onde eu ainda não tinha plataforma 3D. Foram testes mais simples, eles foram apresentados na primeira parte do trabalho. Eu vou mostrar para vocês rapidamente. Aqui, a primeira tentativa dele foi tentar fazer o veículo percorrer uma linha reta e testar o velocímetro/odômetro dele, né? Na verdade, o odômetro nesse teste. Então, basicamente, o que aconteceu foi que eu peguei, ainda usando o controle remoto, eu acelerei ele um pouco, de forma bem lenta, e eu ia contando as rotações do eixo, né? E dessa forma, o meu programa retornou para mim, pelo odômetro, que ele percorreu um percurso de 5 metros medido por uma trena, e o odômetro retornou para mim que ele percorreu 5,29, né? O que não foi uma medida legal, então isso provavelmente significou, apesar das medidas de rotação estarem certas, que eu tinha erros no meu raio efetivo, né? Então o que eu fiz foi reverso, né? Eu mostrei para ele que, na verdade, aquela distância que ele mediu eram 5 metros e calculei meu raio efetivo a partir daí. Eu achei esse raio efetivo 2 de 52,24 milímetros. Então eu fiz um segundo teste, com uma distância de 10 metros, e ele leu com bastante precisão, né, toda essa distância.
Lembrando que foi uma velocidade bem devagar, num ambiente controlado, por isso que ele teve resultados tão bons assim. O meu segundo teste, eu basicamente tirei uma coisa importante também de falar no primeiro teste. Uma coisa que deu errado, né? A minha ideia inicial era só controlar no controle remoto para o veículo ir para frente e deixar o direcional travado, né? Reto. E isso não aconteceu exatamente da forma que eu esperava. O direcional, ele tem um certo ângulo, né, onde ele tem um certo jogo, né? Então, quando o veículo ia começar vindo reto, ele tendia aleatoriamente para um lado para o outro, o que eu tive que acabar controlando no direcional mesmo do controle remoto. Então, nesse segundo teste, o que eu fiz foi controlar já por programa a parte de potência do veículo. Então, eu conseguia... eu mandava, por exemplo, o programa falar assim: olha, enquanto você não tiver andado 5 metros, eu quero que você aplique potência no motor para ele andar reto. E então ele mesmo controlou a potência dele, mas eu ainda tive que fazer pequenas correções no controle remoto, tá? Para ele andar sempre reto. A gente teve essas medidas aqui. Uma coisa interessante foi que a nossa precisão diminuiu, né? Isso provavelmente foi devido que no programa ele manda acelerar e quando chegar em 5 metros manda parar. Só que o veículo não tem um sistema de freio, né? Basicamente só o freio motor, do motor elétrico. E ele ainda tem assim, uma certa quantidade de inércia, né? Então, um momento de inércia. Então, quando ele para de acelerar, ele ainda percorre uma distância a mais. Bom, o terceiro teste foi para verificar o funcionamento do magnetômetro. Basicamente, o magnetômetro ele tem um erro de 1 a 2 graus, segundo o fabricante, e ele consegue fazer leituras de até 160 Hz. Né? A gente consegue, nesse magnetômetro, ele funciona da seguinte forma: ele mede basicamente... nos 3 eixos os campos magnéticos, né, os campos magnéticos resultantes, certo? Então, se eu conseguir juntar, por exemplo, o campo magnético que eu leio em X e o campo magnético que eu leio em Y, calcular o vetor resultante, eu consigo calcular um ângulo a partir disso e achar onde que está a direção do norte magnético, do polo norte magnético da Terra, certo? Bom, a partir disso, ele consegue me entregar uma angulação e o teste foi basicamente o seguinte: eu fiz uma base onde eu coloquei o sensor, encaixei ele nessa base, peguei 10 leituras iniciais. Depois disso, eu chacoalhei o sensor por 1 minuto e coloquei ele de volta exatamente na mesma posição nessa base e medi a leitura final, certo? A gente pode ver aqui que a média da leitura, eu peguei 10 medidas da leitura final também. A média dessas medidas foi 7,75 e a média da leitura final foi 7,56, que é um valor muito bom. Bom, com relação à leitura, essa terceira coluna aqui, depois disso tudo, eu também girei o sensor 180 graus exatamente, coloquei nessa base de novo e peguei as leituras. A gente já teve uma defasagem um pouco maior aqui, de alguns poucos graus, mas ainda assim está dentro da precisão que a gente gostaria, e foi um resultado muito interessante. Bom, eu fiz a mesma coisa também porque a gente tem a opção de medir essa angulação com o magnetômetro, mas também tem a opção de medir com o giroscópio. O giroscópio ele diz para a gente basicamente velocidade angular, né, com que o sensor está se deslocando. Se eu pegar essa velocidade angular multiplicar pelo tempo, eu consigo integrar ela, né, utilizando no programa, por exemplo, mesmo no dispositivo embarcado, pelo método de integração dos retângulos, eu consigo achar a minha posição angular. Foi basicamente isso que eu fiz. Eu repeti o mesmo teste anterior, agora pegando as leituras do giroscópio, certo? A gente tem aqui, durante esse primeiro 1 minuto, eu fiz movimentos lentos e suaves, então nossas leituras iniciais estão aqui. Ele até teve menos variações durante essas 10 primeiras leituras do que o magnetômetro, né? E na leitura final, a gente teve já uma defasagem um pouco maior, de 3 graus, né? E depois eu girei 180 e a gente teve uma defasagem parecida também. Depois disso, eu fiz o mesmo teste, só que fazendo movimentos rápidos e bruscos. Então a gente tem uma leitura inicial, uma leitura final com um erro muito absurdo. Isso provavelmente foi porque o erro foi acumulando ao longo do tempo, com movimentos bruscos, ele não dava conta de acompanhar completamente o movimento, e isso acabou causando esse acúmulo de erros, né? Então a gente tem uma defasagem aqui de quase 35 graus, e na leitura, depois de girar 130 graus, a gente leu menos 216,80 graus, né? Bom, para conseguir comparar depois esse veículo, tentando simular um pouco a movimentação do veículo, né, na hora, e um tempo um pouco maior, para a gente tentar entender como foi a defasagem desses 2 sensores, e bater de vez o martelo em qual sensor escolher, eu fiz um teste de performance, comparando o magnetômetro com o giroscópio. O que aconteceu
foi basicamente que eu, para fazer isso, montei o sensor, que é um módulo utilizado tanto para o magnetômetro quanto o giroscópio, eles estão na mesma placa, né, no mesmo módulo, que é esse GY87 aqui, que facilitou bastante as coisas, né? Então eu botei esse módulo em cima de um servomotor, programei esse servomotor para ficar girando durante 3 minutos, fazendo movimentos assimétricos, né? E o resultado que eu tive foi um pouco interessante. Eu descobri que o servomotor ele causava uma interferência grande no magnetômetro, que era o sensor que estava melhor mostrando os dados, né? Para resolver isso, eu basicamente imprimi uma peça em 3D, essa preta aqui que vocês podem ver que tem uma seta em cima, para ajudar também na medição. E eu conseguindo afastar o sensor, né, do servomecanismo, eu consegui tirar essa interferência. Basicamente, então, eu prossegui o teste a partir daí. Assim, importante falar também, como é que isso ia ficar no veículo, né? Eu tinha pensado primeiramente que esse sensor ia ficar bem no centro de massa, aqui dentro do case, né, do invólucro que eu tinha desenhado, mas para ele ficar longe das medidas de interferência dos servomecanismos, eu botei ele aqui em cima da alça para levantar, né? Não ficou a melhor coisa, em estudos futuros pode-se fazer um case para proteger esse sensor, mas basicamente foi essa a solução que eu consegui dar e ficou prática, né? Bom, as leituras do meu teste. Eu basicamente coloquei voltando às leituras do teste. Ele teve aqui como leitura inicial em torno de 0 pelo magnetômetro, em torno de 0 pelo giroscópio. E a leitura final do magnetômetro foi em torno de 0. A leitura final do magnetômetro teve uma defasagem de aproximadamente 7 graus, o que não é nem um pouco aceitável para a nossa aplicação, né? Aqui eu plotei um gráfico durante esses 3 minutos de movimento, com todos os movimentos em vermelho calculados pelo giroscópio e em azul obtidos pelo magnetômetro. Dá para observar aqui que as linhas do magnetômetro elas continuam constantes e as linhas do giroscópio elas vão declinando um pouco mais para baixo, o que mostra esse acúmulo de erros, né? Aqui um zoom na parte final do gráfico, onde a gente pode ver que o magnetômetro em azul está bem próximo do 0 e o giroscópio está defasado em 7 graus. Bom, o sexto teste foi para testar a implementação do sistema de PID. Basicamente, eu tive que fazer a sintonia do PID, né, calculando os ganhos, melhorando os ganhos da melhor forma possível. Eu instalei de novo o sensor em cima dessa plataforma que eu usei no teste anterior e eu basicamente girei de forma aleatória por algum tempo a base cinza. O programa que eu fiz, ele pode ser verificado inclusive no apêndice I, ele estava basicamente lendo os graus que a minha plataforma, que o meu módulo GY87 estava mandando para ele, utilizando o magnetômetro, certo? E a partir desses graus de defasagem, ele tentava usar o servomotor para corrigir e manter sempre essa seta apontada para frente. Eu vou ver se eu consigo colocar um vídeo aqui, se eu consigo achar. E eu usei também um transferidor para conseguir medir a defasagem angular, né, depois de fazer os movimentos. E foi interessante, variou entre -2 e +2 graus com a plataforma se movimentando, o que foi um resultado bem positivo. Tudo isso utilizando o controle de PID, né? Aqui estão os valores depois de eu ter setorizado todos os ganhos, né, de proporcional, integrador e derivativo. Bom, o meu sétimo teste, depois de ter validado essa parte de PID nessa plataforma, eu levei para o meu veículo, né, de fato. Então, aqui, basicamente, era para ele fazer um teste em linha reta, né? Eu vou tentar botar um vídeo também daqui a pouco. E o veículo ele deveria seguir 5 metros em linha reta, onde ele era controlado completamente a direção e a velocidade, a distância, pela placa controladora, utilizando justamente o PID. Então, se ele andasse para frente e começasse a tender um pouco para o lado, o meu sensor magnetômetro ia detectar e ia mandar corrigir direto no sistema de direção. A gente teve um pouco de oscilação, mas ele sempre se manteve na direção reta, andando para frente, os 5 metros. Esse cálculo, esse código pode ser verificado no apêndice J. No final, a gente teve essas medidas de distância, que foram bem defasadas, mas lembrando que aqui eu já estava com todo o sistema completo do veículo. Então isso deixou ele mais pesado, com um raio efetivo provavelmente menor. Então eu fiz o recálculo desse raio efetivo. No oitavo teste, na verdade, eu fiz a mesma coisa, só que eu instalei também um sistema PID para controlar a velocidade do veículo, mandando ele ficar sempre a 1 km por hora. O que foi bem interessante. Além disso, eu também fiz uma modificação que eu descobri no sistema de ESC, do veículo, onde ele usava um freio motor toda vez, mais forte, né? Toda vez que ele não ganhava potência. E isso ajudou bastante a gente a frear no momento certo. Então, basicamente, nesse teste,
eu consegui com que ele percorresse uma trajetória bem mais próxima do que eu esperava, como vocês podem ver nessa tabela aqui. Bom, passando agora para o último teste. Teste de percurso seguindo uma trajetória pré-calculada. Ele é o teste final e é basicamente o teste que eu utilizei para verificar se toda a implementação do sistema estava funcionando de forma adequada, né? Então, basicamente, eu fiz primeiro uma simulação utilizando o software MATLAB para eu conseguir simular uma uma trajetória, né, onde eu entregava certos pontos de coordenada. E esse programa está disposto nos apêndices L, M e N, né, onde primeiro eu fiz uma trajetória de acordo com o modelo cinemático da bicicleta, ok? Onde eu inseri essas coordenadas aqui, 0, 0 e 2, aqui eu tenho a distância em Y, né, e a distância em X aqui. Então, basicamente, essas retas em vermelho estão conectando as coordenadas que eu inseri no programa, e a partir disso eu calculava uma trajetória do veículo, colocando um ângulo específico, máximo, né. Nessa primeira simulação, eu não considerei a velocidade com que o veículo ele gira a roda, porque isso complica bastante a simulação, né? Foi o meu primeiro. Então, basicamente, aqui era como se o veículo andasse reto, parasse, girasse a roda, andasse um pouco durante a curva, parasse de novo, deixasse a roda reta de novo, andasse mais um pouco, assim por diante, que não é o ideal. Então, nessa simulação 2, eu já inseri essa velocidade, ok, no programa. E não foi um resultado tão bom assim quanto eu esperava. O que aconteceu é que a velocidade não era tão rápida assim, de giro da roda, e acabava que antes de conseguir direcionar o veículo para a próxima curva da trajetória, ele ainda estava terminando a curva dele, né? Então eu tive uma oscilação muito grande aqui. Para consertar isso, eu usei um código parecido com uma estratégia que eu usei em P&D, e eu consegui essas curvas bem mais suaves, ainda já considerando essa velocidade de giro, né? E eu considero inclusive uma velocidade de giro factível com o meu sistema real, né, de no máximo 10 graus por segundo, que é uma coisa que eu sei que o meu controlador, que o meu sistema direcional dá conta de fazer. Bom, tá aqui o resultado. Para passar isso para o veículo, eu basicamente exportei todos os dados daquele meu ângulo XY, que é o meu ângulo de guinada, do veículo centímetro a centímetro. Então eu criei um vetor com todas essas angulações. Foi o jeito mais fácil que eu achei de passar essas coordenadas, centímetro a centímetro. E eu passei então pro código onde é rodado pelo meu microcontrolador, né? E conforme o meu odômetro ia lendo os centímetros, ele ia recebendo como set point do meu controle P&D uma nova angulação de objetivo, né? Então ele sempre estava tentando corrigir para o objetivo certo do meu trajeto simulado. Para validar essa ideia, eu basicamente deixei o meu veículo aqui no pilotis, né, do meu prédio, onde eu fiz as marcações exatamente que nem as simulações aqui, para conseguir tentar mostrar o quão certo ele estava percorrendo essa trajetória. Em todos os testes eu tive que fazer uma recalibração, digamos assim, né, dos ganhos de P&D, porque sempre que o meu veículo mudava, ele mudava toda a dinâmica dele e eu precisava ressincronizar esses dados, né, para com que ele funcionasse. Uma coisa que eu percebi também foi que com o aumento de complexidade desses ganhos de P&D, o aumento de complexidade do meu cálculo em si, eu percebi que o meu processador, ele estava, na verdade, o controlador, né, que controla o veículo, ele estava perdendo velocidade de resposta, o que estava deixando cada vez mais difícil eu fazer esse controle. Eu diria que eu cheguei aqui no limite dele, né. Bom, vocês podem ver no vídeo que eu vou botar também como que foi. A gente consegue ver algumas oscilações grandes, né? Mas de forma geral deu para ver que o veículo ele conseguiu percorrer essa trajetória. Como o tempo é limitado desse projeto, eu não consegui avançar mais, tanto em termos de calibração do P&D, nem em tentar usar outras estratégias que talvez pudessem ser, apesar de ser mais complexas, pudessem ser mais efetivas, como tentar calcular diretamente, estabelecer uma relação de um sinal eletrônico para uma angulação específica do meu cérebro, né, e utilizar esse ângulo delta aqui, que seria a angulação das rodas, para calcular de fato a trajetória. Eu acredito que deva-se conseguir resultados melhores com isso. Porém, como todo esse trabalho foi desenvolvido em casa durante a época de pandemia, era muito difícil estabelecer uma angulação com precisão suficiente para a gente calcular isso. Vou deixar isso para estudos futuros, então. Percebi também essa parte que eu consegui mostrar do delay, né, que cada vez que eu acrescentava códigos mais complexos, o meu microcontrolador estava entregando respostas mais lentas, né.
E aqui também eu tenho uma tabela mostrando o final das coordenadas onde o meu veículo parou durante 5 testes que eu fiz. Então aqui a gente tem que o veículo deveria parar na coordenada 14, em X e em Y0. E a gente teve uma oscilação relativamente grande, né? O que mostra que ainda tem muito espaço para melhorar nesse tipo de controle, mas que, com a gente percebendo que o veículo ele conseguiu realizar essa trajetória, por mais que seja uma trajetória simples, tem potencial, certo? Como conclusão, eu também não testei sistemas mais complexos, porque no caso do trajetórias mais complexas, por exemplo, de um retângulo, eu tive muita interferência na hora de dar uma volta completa no sistema de leitura, e eu também tive com curvas mais acentuadas, criava um erro muito grande no sistema de P&D, e o sistema tendia a perder a referência e não conseguir mais voltar para a posição certa. Coisas que podem ser resolvidas com um pouco mais de tempo de projeto, né? Bom, concluindo o trabalho, a gente conseguiu perceber que é possível instalar a plataforma, né? Eu tive um resultado bem sucedido, né, com relação à trajetória, em termos de viabilidade, mas que ele ainda pode ser melhorado muito mais. O sensor de velocidade teve medidas de precisão, uma precisão de medida melhor do que esperado, né, sensor tanto de velocidade quanto de medição. E o controle de magnetômetro também, ele conseguiu entregar o que eu precisava para viabilizar o projeto. Com o espaço também para melhorar, a gente pode mostrar que conseguimos instalar novos processadores mais potentes, né, e outros sensores, talvez possibilitem também uma melhoria extremamente grande da performance que o veículo teve nesse teste. Para estudos futuros também, eu posso recomendar que utilize essa plataforma. Ela foi desenvolvida para que justamente outras pessoas possam seguir, né, utilizando outras simulações, outras estratégias, né. E além disso, além dessa viagem autônoma, a pessoa pode fazer, por exemplo, trabalhos com radares para conseguir fazer um sistema mais efetivo de frenagem, detectando, por exemplo, precipícios ou outros tipos específicos de obstáculos, né. Pode-se também desenvolver um sistema de parking assistant, além de que pode-se também desenvolver modelos dinâmicos mais complexos, com modelos de pneus não lineares, entre outras coisas. Além disso, a plataforma 3D também ela tem espaço para você conseguir acoplar uma câmera para desenvolver sistemas de reconhecimento de imagem inteligente, ou quem sabe também futuramente instalar um LiDAR, né? Eu encerro a apresentação por aqui. Vocês podem verificar rapidamente as referências que eu utilizei nas imagens. Gostaria de agradecer a todos, e eu abro espaço agora para os professores fazerem suas observações e tirarem suas dúvidas.